Jack, eu quero avançar um pouco no tempo e não quero ver um momento em que Melissa ou sua filha estavam casadas ou namorando o pai do Tanner. Você já conheceu o pai do Tanner? Sim. Ele era mais velho que a Melissa? Sim. E quanto mais velho ele era do que sua filha? Bem, eu não tinha certeza da idade dele, mas sabe, acho que ele tinha pelo menos 10 anos a mais. Como era a relação deles? Ótimo. Por que fala do relacionamento deles? Porque brigavam sempre. Eles brigavam o tempo todo? Você já viu eles brigando? Não, quer dizer, não posso dizer isso. Melissa só me contava que eles tinham brigado feio. Você sabe se ele era violento com ela? Sim. Você já viu ela com hematomas? Não, não posso dizer que vi algum hematoma. Mas ele era abusivo com ela. Bem, Melissa e Terry eram casados. Ela ficou grávida do Tanner, sim. Essa foi a primeira gravidez dela? Sim. A gravidez do Tanner foi a primeira dela? Sim. Ela parecia feliz por se tornar mãe? Sim, ela estava muito animada. O que você quer dizer com muito animada? Ela só estava feliz. Feliz por ter um bebê. Na época em que ela ficou grávida do Tanner, ela estava trabalhando. Sim. E depois que ela deu à luz, ela voltou ao trabalho? Sim. Quando ela voltou a trabalhar, quantos anos Tanner tinha? Se você conseguisse lembrar. Um ano de idade. Um ano de idade. Talvez, eu não tenho certeza. Quando Melissa estava trabalhando, quem cuidava da Tana? Fui eu. Muito. Onde estava o pai dele nessa época? Eu não sei. Quando Tara era um garotinho, como você se sentia ao assumir tanta responsabilidade por ele? Eu estava bem com isso. Eu o amava, ele foi meu primeiro neto e achei que poderia fazer melhor com ele do que fiz sendo mãe pela primeira vez. Porque eu era tão jovem que já tinha um pouco de experiência quando ele chegou. Vou mostrar para você a prova da defesa número 97. Quem é essa pessoa? É o Tanner. E o andador que minha mãe fez para ele. Sua mãe fez isso para ele? Mas ela me pagou por tudo. O que estava pintado nisso? Então, algo meio de menino. Não sei do que você está falando. Vou mostrar para você o prova da defesa número 98. Quem é essa? Sou eu e Tanner. Rebeca, quantos anos ele tinha aqui? Ele parece ter mais ou menos 2 anos. Vejo esse sorriso no seu rosto. Ficou feliz em ficar com ele? Sim. Ele te trouxe muita alegria? Trouxe sim, trouxe sim. E a prova da defesa número 99, você se lembra disso? Ah, sim. O que acontece nessa foto? Estávamos só no jardim da frente.
andando por aí e ele sempre pegava aquilo e soprava por um tempo e até ficar vazio. Jackie, quando Melissa voltou ao trabalho. Bem, deixa eu voltar um pouco. Na época, antes de Melissa engravidar do Tanner, você sabe se ela usava drogas? Antes de voltar ao trabalho? Sim, antes de engravidar. Não posso dizer nada que eu tenha visto. Você já viu ela usar drogas? Não. Você já viu ela usar drogas depois do nascimento do Tanner? Não. Você já viu sua filha sob efeito de drogas? Sim. Me conte sobre isso. Como era o comportamento dela quando estava usando drogas? Talvez olhos vermelhos. Como ela se comportava? Bem, ela estava feliz. E então, sabe, ela ia trabalhar e depois voltava para casa e via o Tanner. Quero dizer, ela estava tão feliz quanto podia estar. Por que você acha que ela estava sob efeito de drogas naquela época? Bem, porque ela chegou em casa do trabalho. Sim, Jack. Sua filha já teve uma overdose de drogas. Não que eu tenha visto. Ela já precisou de atendimento médico por causa do uso de drogas? Sim, ela já foi para reabilitação. Então eu vou te mostrar a prova de defesa número 100. Você se lembra disso? Sim. E depois uma clínica de reabilitação. Quantas vezes Melissa foi para reabilitação? Ela já tinha ido várias vezes. E sempre quis ir porque sabia que precisava. Ela realmente teve muita dificuldade. Você disse que ela foi várias vezes. Quando você diz várias vezes, quer dizer mais de 4 vezes? Eu não me lembro, mas isso parece certo. E essa foto, prova de defesa número 100, foi tirada em uma das clínicas de reabilitação. Desculpa, o quê? Prova de defesa 200. Essa foto foi tirada em uma das clínicas de reabilitação? Sim. Quantas vezes você teve que visitá-la em uma clínica de reabilitação? Várias. Várias vezes. E você disse que ela teve dificuldades com as drogas. Quais dificuldades ela teve? Ela, eu não sei, só usava mesmo. Não era uma coisa boa. E ela sabia que não era, mas não conseguia. Ela tinha muita dificuldade de largar o vício. Ela estava usando heroína na época? Sim. Você se lembra de um incidente em que ela tinha usado heroína e adormeceu no vaso sanitário? Acho que já ouvi isso, mas você se lembra quando Tanner teve que ir te buscar e te levar até o banheiro para te mostrar a mãe dele que tinha desmaiado no vaso sanitário? Não, eu não me lembro disso. Eu ouvi falar sobre isso depois, mas eu não me lembro quando isso aconteceu.
E se você está... Isso é algo com o qual você se importa? Um momento. Sua filha já teve mudanças de humor? Sim. Ela já agiu de forma paranoica alguma vez? Sim. Quando você começou a perceber a paranoia e as mudanças de humor dela? Provavelmente quando ela era bem mais nova do que quando começou a usar, ela sempre... Acho que é porque ela é bipolar e... Acho que isso começou a acontecer quando ela ainda era bem jovem. Digamos que sua filha seja bipolar, sim. Você sabe se ela procurou algum tipo de tratamento médico para a saúde mental dela? Sim, ela procurou. Como isso funcionou para ela? Bem, quero dizer, eles deram informações para ela e... Ela deu a informação para ela e ela me contava de outras coisas com as quais ela tinha sido diagnosticada. E, sabe, ela ia para a terapia e provavelmente começaria a tomar remédios, o que ela já tinha tentado, e ela não gostava da sensação que isso causava. E, Jack, você ama sua filha? Sim, amo. Essas perguntas são difíceis de responder? Sim. Quero conversar com você sobre o seu... da sua filha. Deixa eu voltar um pouco. Ela se divorciou do pai do Tanner? Não, eles nunca se divorciaram. Mas eles se separaram em algum momento? Sim. E ela se envolveu com outro homem? Sim. Ela teve filho com esse homem? Sim, certo. Então eu quero conversar com você sobre o seu outro neto. Não sei. Como o Tanner reagiu quando descobriu que queria ser um irmão mais velho? Ah, ele ficou muito animado. Muito animado. O que fez você pensar que ele estava animado? Bem, ele sempre, sabe, ele mal podia esperar até que o bebê nascesse e no dia em que ela entrou em trabalho de parto. Eles estavam no hospital. Nós fomos, ele parou no McDonald's para pegar algo para comer, ele gostava de ir lá. E nós sentamos lá às 8 e então ele vomitou. Ele estava tão animado. Quero dizer, ele não parava quieto. Ele ficou tão animado que vomitou. E eu simplesmente joguei vômito naquele homem. Quantos anos Tanner tinha ao saber que seria irmão mais velho? Bem, ele tinha 9 ou 10 anos. Ele tinha 10 quando o irmão nasceu, então vou te mostrar o que foi identificado como documento de defesa número 101. Esse é o Tanner e o irmão dele? Sim. O que você pensa quando vê essa foto? Mostra a inocência, o quão pequenos eles eram e como essa foto é preciosa. Ver essa foto te faz feliz? Sim, deixa. Prova da defesa número 102. Esta é uma foto da sua filha e dos 2 filhos dela? Sim. Aproximadamente quantos anos Tanner tinha na época?
provavelmente 11, como irmãozinho no cadeirão. Agora eu quero avançar de novo. Quero falar sobre você de novo. E quero falar sobre seu casamento com Bill. Seu marido, ele é seu terceiro marido? Sim, ok. Seu terceiro marido, Bill, ele serviu nas Forças Armadas. Sim, você lembra em qual força? Exército. Você sabe se ele já foi enviado para alguma missão? Sim. Para onde ele foi enviado? Bem, ele foi para vários lugares, mas ele esteve no Vietnã. Sabe o que ele fazia para o exército no Vietnã? Bem, ele fez várias coisas, mas o que ele fez por mais tempo foi ser um rato de túnel. O que é um rato de túnel? Bem, eles entram em túneis subterrâneos para explorar o lugar, sabe? Acho que armavam armadilhas. Você sempre pode falar sobre isso. Sim, é algo que a maioria não gostaria de fazer. Ir para o desconhecido. Ele estava procurando armadilhas? Sim. Essa era uma missão perigosa? Não, eu acho que sim. Quando ele se aposentou do exército, ele recebeu algum benefício por invalidez do órgão de assistência aos veteranos? Sim. Você descreveria Bill como uma pessoa paranoica? Sim. O que ele fazia que levava você a pensar que ele era paranoico? Bem, ele estava sempre, sabe, sempre tentando encontrar algo errado. Como assim tentando encontrar algo errado? Não, só no dia a dia ele ficava implicando com as coisas e ele ficava bravo. Ele costumava andar sorrateiramente ou surpreender as pessoas em casa? Não. Tenho certeza de que ele já fez isso. As pessoas gostam de me surpreender porque me assusto fácil. Você disse e descreveu Bill como uma pessoa raivosa. Ele tinha um mau gênio? Sim. Por que você afirma que ele tinha mau gênio? Ele demonstrava isso o tempo todo. Ele simplesmente não tinha muita paciência. E ele ficava bravo. Ele estava sempre irritado com alguma coisa. E se não fosse do jeito dele, não seria do jeito de ninguém. E ele simplesmente ficava bravo. O que ele fazia quando ficava bravo? Também fiquei curiosa sobre isso. Muitas vezes. E quando ele ficava bravo, o que ele fazia? Ele gritava, ele jogava coisas? Bem, sim, ele gritava. Isso sempre foi uma das principais coisas. Passava semanas sem falar comigo. Quando Tana era jovem, ele e a mãe dele se mudavam muito? Sim. Depende do que você considera muito. Bem, na sua opinião, era muito bem? Não, vou dizer que não foi tanto assim. Eles realmente moraram em vários lugares, mas quando tivemos a Lisa já tínhamos conversado que iríamos. Porque naquele momento da vida dela, ela achou que seria uma boa ideia que ele viesse morar com a gente, comigo e meu marido. Onde ela sabia que ele estaria seguro e... Quantos anos ele tinha quando veio... Quantos anos Tanner tinha quando veio morar com você? Eu diria que provavelmente... uns 3 ou 4 anos. Você acha que a Melissa deixar o Tanner ficar com você foi...
A forma como ela tenta dar uma vida melhor para ele. Com certeza foi o que ela disse, mãe, porque sei que não estou fazendo certo. Ela sabia que ele estaria seguro. Ela está tentando cuidar dele. Ah, sim, ela sabia que ele estava seguro e ela sempre se preocupava e queria que ele estivesse bem. Ele não teve tantas babás assim, sabe? Nós éramos as babás. E ela simplesmente não confiava em muitas pessoas. Jack, que tipo de coisas você fazia pela Tanner quando ela veio morar com você? Nós íamos a parques, fomos ao cinema, muitos filmes da Disney. Nós, sabe, tínhamos que planejar essas idas ao cinema. Ou qualquer coisa que Tom fosse fazer em algum lugar, a gente tinha que planejar, porque ele não conseguia lidar com coisas de última hora. Então eu tinha que fazer isso. Eu tinha que garantir que ele soubesse, tipo, dias antes o que a gente ia fazer. Pode ir em frente. E então, a gente vai para o zoológico. Quando você disse que ele não gostava de coisas de última hora, o que você quis dizer com isso? Era uma decisão muito rápida, quero dizer, eu teria que plantar a ideia e ele teria que pensar sobre isso. Acho que isso acabou funcionando melhor, especialmente, sabe, tudo começou com as consultas médicas que ele conseguiu ir. Ele cuidou disso e ele sabia disso. Eu lembrava ele todos os dias de algo que a gente tinha planejado. Funcionava melhor para ele saber com antecedência? Sim. Funcionava melhor para você saber? Sim, para ele sim. Quando você e Tanner iam a esses filmes da Disney e planejavam esses passeios, lembra quantos anos ele tinha quando começou? Você pode repetir, por favor? O Tanner tinha mais ou menos quantos anos? Eu diria que mais ou menos 6, 7. Você o matriculou ele enquanto estava na escola? Sim. Eu o matriculei primeiro na creche. Então, porque eu trabalhava... Quantos anos ele tinha quando você... Se você foi chamada quando ele foi matriculado na creche? Foi antes dele começar o ensino fundamental? Sim. Enquanto... Ele estava na creche. Você já o observou com as outras crianças? Sim. Você já viu ele, sabe, se comportar de um jeito que te fez pensar que ele era um pouco diferente? Com bastante frequência, mas ele... Uma vez eu entrei para te buscar na escola, saí do trabalho e ele estava brincando com algum tipo de joguinho que eles tinham na creche. E esse garotinho, sabe, ele estava brincando sozinho e era assim que ele gostava de brincar sozinho. E esse garotinho disse, aqui, deixa eu ajudar, ou algo assim, tipo, eu queria brincar também. E Tanner disse, não, você não pode, eu já estou aqui. E então ele simplesmente se virou e não respondeu mais. Ele só dizia não, e quem quer que fosse, aquele garotinho só falava que você é esquisito. Sempre tinha algum comentário sobre isso. Que ele era estranho, esquisito, diferente.
E essas são coisas que você ouvia, né? Ah, sim. Sim, aquela vez que você viu ele empurrando a outra criança ou virando as costas para ela, foi a única vez que você viu esse tipo de comportamento. Ah, não, eu não acho. Vi isso muitas vezes, já vi ele fazendo isso. Ele estava nos escoteiros e eu ia às reuniões com ele e eles tinham ele lá e havia vários meninos que meio que zombavam dele. E eu não tenho certeza. Eu não me lembro exatamente do que se tratava, mas eles começaram a pegar no pé dele, sabe? Eu não lembro exatamente, mas eles estavam zombando dele. Não, me desculpe, não. Eu ia dizer que o documento da Defesa 106 é... O que é isso? Ele está recebendo algum tipo de prêmio? Dos escoteiros. Então era igual quando ele era, né? E a... Quando você cuidava do Tanner na creche. Você conseguia notar uma diferença entre o comportamento dele e o das outras crianças? Sim. Você via esse mesmo comportamento quando o Tanner estava em casa? Sim. Ah, em algum momento. Você já levou o Tanner ou foi sugerido que o Tanner fosse testado? Sim, a Melissa levou ele para ser testado. Sim, ela levou. Ela estava totalmente em cima disso porque sabíamos que havia alguma coisa. Qual o diagnóstico do Tanner quando você foi levá-lo para fazer os testes? Qual foi o diagnóstico? Bem, ele tinha TDAH e síndrome de Asperger. Do Centro de Estudos da Criança. Como você se sentiu quando descobriu que ele tinha um diagnóstico? Aliviada por saber que era algo, em vez de ficar pensando no que poderia ser. Melissa também ficou aliviada, sim. Como Bill reagiu ao diagnóstico de Asperger? Ele não falou muito ao longo dos anos, ele só dizia, a gente dizia, bem, isso faz parte do Asperger dele. E você sabe, as pessoas acham que isso é só uma desculpa para o comportamento dele. E aí ele dizia, sabe, não tem nada de errado com esse garoto. Ah. Mesmo quando era óbvio que algo estava errado. Você ou Melissa trataram o Tanner de forma diferente por causa do diagnóstico dele? Me deixou mais protetora. Porque a gente sentia pena dele, já que ele não tinha amigos e ninguém queria ter nada a ver com ele. Quando você diz que era protetora com ele, como você era protetora com ele? Ele sofrendo bullying. Como ele nem sempre demonstrava isso. Quando ele estava incomodado, você estava lá para apoiá-lo? Sim. Por causa do... Com o diagnóstico de Asperger dele, você conseguiu algum benefício da Previdência Social? Sim. Você lembra quantos anos ele tinha quando começou a receber os benefícios?
Nossa, eu realmente não me lembro. Acho que talvez uns 14 anos. Jack, eu quero falar sobre a vida escolar do Tanner, tudo bem? Quero te mostrar o que foi apresentado como peça de prova. 103. Você se lembra dessa foto? Sim. E quantos anos a Tanner tinha? Ela tinha uns 3 ou talvez 4 anos. E quanto à prova 104, você lembra mais ou menos de que série era? Poderia ter sido a 4ª série? Não. Jack, quando Tanner estava na escola, ele recebeu alguma aula de educação especial? Sim. Você sabe por que ele estava na educação especial? Por causa da síndrome de Asperger dele. É meio que uma orientação sobre as crianças, sabe? Ele sempre dava um jeito de sair escondido, sabe? E para conseguir controlar o comportamento dele. Isso ajudaria. Mas eles só meio que ensinavam para ele, sabe, certo, errado, números, porque ele nunca foi muito bem na escola. E eu nunca entendi porque ele não ia bem, porque ele é muito inteligente. Mas era só que eles eram tipo um grupo de apoio e sempre davam suporte para ele em as dificuldades de estar na escola e todos os valentões que ele enfrentava. Quando você diz eles, está falando dos professores e profissionais de apoio dele? Você e Melissa participaram de alguma das reuniões dele, aquelas chamadas de reuniões ARG, as reuniões de educação especial? Como eram essas reuniões? Eles só nos davam informações sobre como ele estava indo e no que estavam trabalhando, como ele progrediu ou não. Com base nessas reuniões do ARG, Tanner recebeu algum tipo especial de serviço? Bem, sim, eles mandavam telefonema. Uma professora de educação especial e elas saem para jantar ou vão à loja e aprendem como, você sabe, interagir com as pessoas, boas maneiras. Esses encontros com essa pessoa pareciam ajudar Tanner, sabe? Ajudaram até... Chegou um momento em que ela simplesmente não veio mais. E precisávamos compensar e provavelmente fizemos isso por um tempo. Vocês conseguiram continuar com isso? Bem, continuamos um pouco. Mas algumas dessas coisas eram coisas que, tipo, são boas maneiras que sempre fazíamos por educação. Então, não, nós não seguimos até o final. Como o Tanner reagiu quando ele parou de ter essas reuniões com a professora dele? Bem, acho que ele meio que sentiu falta porque ele aguardava ansiosamente por aquele momento de algo diferente do que tínhamos com as pessoas em casa. Todos nós sentimos isso. Ele aguardava por isso.
Jack, você falou antes sobre Tanner ser intimidado na escola e ter que lidar com outros agressores. Tanner é uma pessoa amigável? Ah, com certeza. Ele é extrovertido? Sim, às vezes não, mas na maioria das vezes sim. Você gosta de conversar bastante? Sim. Ele ainda gosta de conversar? Sim. Quando ele estava na escola, você já viu ele tentando fazer amizade com os outros alunos? Ah, sim. Ele conseguiu? Bem, talvez tenha havido alguns, mas... Sabe, uma vez que começavam a conversar com ele, elas meio que, sabe, e acabavam se afastando. Acho que as palavras que você usou antes foram esquisito e sem jeito. Porque, sabe, era desconfortável. Era desconfortável. É desconfortável para um adulto se sentir desconfortável conversando com uma criança. Como o Tanner reagia quando essas outras crianças começavam a xingá-lo? Agora mesmo. Ah, tudo bem, Mimi. Já estou acostumada com isso. Ele te chamou de malvado? Sim. E como você se sentiu quando ele disse aquelas coisas para você? Eu sofri por ele. Quer dizer... Grata. Foi a única vez que você viu aquelas crianças xingando ele e ouviu os nomes pelos quais ele era chamado? Foi a única vez que você viu Tanner sofrendo bullying? Não. Você lembra de um incidente numa luta livre? Ah, sim, ah, sim. Conte pra gente sobre isso. O que aconteceu? A competição de luta livre tinha acabado e Tanner estava andando na minha frente, indo pegar uma bebida. E um cara que também tinha lutado chegou perto dele e meio que falou: Ei, seu idiota, seu esquisito, o que você está fazendo? Você não vai ficar só rebaixando ele de todas as formas. Ele não sabia quem eu era, mas perguntei: por que fala com ele assim? Porque ele percebeu que tinha alguém com ele. Isso veio do nada. Ele simplesmente correu até lá e começou a falar mal de mim. E aí, de novo, ele tenta me fazer sentir bem sobre o que aconteceu. Então, mesmo que Tanner seja quem está sofrendo bullying, ele está tentando te confortar? Sim, quer dizer, ele... Jack, apesar de todos os problemas que Tanner teve no ensino médio, no ensino fundamental e nos anos finais do ensino fundamental, ele conseguiu se formar no ensino médio? Sim, conseguiu. Ele ficou tão orgulhoso. Eu fiquei tão orgulhosa dele. Ele foi a primeira pessoa da sua família a realmente se formar no ensino médio? Sim, ele foi. Isso foi uma grande conquista. Vou te mostrar o que é, acredito eu, o Prova 107 de Fenn. Isso é uma cópia do anúncio da formatura do ensino médio dele? Sim. Então, além do fato de ele ter sido a primeira pessoa a se formar, o fato de ele ter se formado foi algo importante para a sua família? Sim. Por que isso foi algo importante? Bem, quero dizer, porque ele se formou. Isso não era algo muito comum na minha família, nem na família do pai dele. Acho que ninguém mais tinha se formado. E ele só queria, sabe, deixar os pais orgulhosos. Isso era importante para ele? Bem, sim. Ele queria ser o único a fazer isso.
Você se lembra de Sortness? Sim. Hã? Eu vejo esse sorriso enorme no seu rosto, Jack. Por que esse sorriso? Por causa desse diploma que entregaram para ele enquanto atravessava o palco. Jack, eu quero conversar sobre as habilidades musicais do Tanner. Conte pra gente sobre isso. O Tanner era um cara musical? Sim, baterista. Onde ele conseguiu a primeira bateria? O avô comprou para seu aniversário de 16 anos. Quando você diz vovô, de quem está falando? Ah, do Bill. O avô dele? Sim. Por que vocês deram uma bateria para ele? Porque ele sempre andava por aí. O tempo todo. E ele achou que podia usar isso a favor dele. E ele conseguiu. Era um bom baterista, sim. Ele fez aulas? Não. Ele fez aulas de danica? Ele tocava baixo. Sempre tem algumas coisinhas, mas eu não sei o que é. Agora, Jack, você mencionou que você e Bill o pegaram com o meu sexo. Quero falar um pouco sobre o relacionamento entre Bill e Tanner. Seu marido era a figura de autoridade na casa? Sim. Como ele demonstrava a autoridade dele? Sendo exigente. Um pouco autoritário muitas vezes. E ele quer deixar claro um ponto que não foi entendido. Ele não está nem um pouco bravo. E às vezes é assim que ele consegue, ele simplesmente dá um jeitinho e pronto, é isso que você faz. Por exemplo, vá lá fora e corte a grama, Tanner. Ele nunca mostrava como cortar a grama, apenas ia e fazia tudo sozinho. Então, sabe, por que você não usou a cabeça? Sabe, precisei te mostrar tudo. Coisas que ele achava que seriam fáceis para ele. E então, quando as coisas não estavam indo exatamente como ele achava que deveriam, sabe, sempre era um problema.
Teve algumas coisas que demoraram um pouco mais para o Tanner entender? Ah, sim. Que tipo de coisas? Que tipo de coisas? Eu não tenho certeza. Eu não consigo me lembrar de tudo. E agora eu não consigo, exceto por uma coisa que eu lembro, que é... Bill ficou realmente bravo com Tanner. E ele voltou lá pro quarto dele e simplesmente começou a reclamar com ele. E ele voltou e disse: já cansei dele. Vou pegar aquele bastão que te falei e vou derrubar ele. E ele realmente disse: eu falei que na verdade não acreditei nele de primeira. Ok, agora, Deck, vou te interromper por um minuto porque houve muitas referências a ele e dele e quero ter certeza de que o júri entenda de quem estamos falando, tudo bem? Sim. Você disse que ele voltou para o quarto dele. Quem voltou para o quarto de quem? Bill voltou para o quarto do Tanner. Eles já tinham discutido antes? Sim, mas eu não tinha ouvido falar sobre isso. Ou se eu ouvi, já fazia dias ou semanas. E você mencionou algo sobre um bastão. Conte pra gente sobre o bastão. Era meio que como uma vareta, sabe? Era mais ou menos desse tamanho, uma coisa assim arredondada. É aquele bastão ao qual você está se referindo na prova de defesa número 109, sim. O que o Bill fez com aquele bastão? Ele disse para o Tanner: fique parado. E fique parado. O Terry ficou parado lá. Depois que falei com ele, disse: Tanner, vai embora, ele está bravo. Aí eu disse: você precisa ir embora porque ele está bravo. E ele disse: papai não me machucaria. Bem, então ele ficou lá parado e fingiu que estava jogando beisebol, pegou aquele bastão grande e simplesmente balançou em direção a ele, e acertando o peito e a região do estômago dele. Quero dizer, aconteceu tão rápido e ele simplesmente caiu, sabe? Ele era um cara grande. Fico surpresa que ele tenha caído daquele jeito. Então Bill o usou como um taco de beisebol, assim. E ele girou e acertou Tanner com aquele golpe. Esse foi o segundo. É, porque ele não queria uma faca. É. Quando você diz que Tanner caiu, o que quer dizer? Quero dizer, ele só caiu como um boneco de pano. Você ficou com medo? Ah, sim. Eu continuo. Foi terrível. Quero dizer, foi como um filme. Foi terrível. Isso era algo que você esperava? Não. Não. E ele também não esperava. Isso chocou o Tanner. Ele não conseguia acreditar. O que Tanner fez depois que Bill fez aquilo com ele da última vez? Sabe, ele estava chorando. Nós voltamos para o quarto dele. Voltamos cerca de 15 ou 20 minutos depois, sangrando por todo lado. Ele cortou o braço e o sangue simplesmente jorrava. Bill viu e disse: acho que você deveria levá-lo ao hospital. E eu levei.
O Bill parecia preocupado? Não. O que aconteceu quando ele levou ele ao hospital? Bem, ele entrou e eles olharam e levou, eu não lembro quantos pontos, mas pelo menos 10. E Jack, apesar do bullying do Bill e apesar da pancada que o Tanner ainda amava o vovô dele? Sim, ele amava, mas acho que isso pode ter... Acho que isso fez ele pensar 2 vezes sobre isso, sabe? E quando Bill faleceu, como isso afetou o Tanner? Muito triste. Jack, quero conversar com você sobre seu neto. Tudo bem, bisneto? Desculpa, bisneto, é por isso. Quantos anos você conhece a mãe do seu bisneto? De novo, não vou entrar em nomes e também não vamos falar o nome do seu bisneto, mas Tanner e a mãe estavam juntos quando a criança nasceu. Eles ainda estavam namorando, sim? Como Tanner reagiu quando descobriu que ia ser pai? Ah, bem, ele ficou muito animado. Sim. Você gostou de ser pai, sim? Que tipo de coisas Tanner fazia com o filho dele? Quer dizer, só brincar com ele, segurá-lo e trocar a fralda. Sabe, eu não estava muito por perto naquela época, mas ele cuidou bem de mim. Você gostava de mostrar o filho dele pra gente? Outras pessoas? Ah, sim. Trazia um sorriso ao rosto dele. Sim, primeiro no seu, sim, senhora. Jack, vou te mostrar quais são as provas já admitidas entre as provas de defesa de 106 a 108. Você pode dar uma olhada nisso? Vejo você sorrindo de novo. Por que está sorrindo? Photos. O que é? Esses são os outros 3. Ah, eu vou fazer um com isso. O que tem nessas fotos que está te fazendo sorrir? Bem, porque a Tana estava tão feliz e aquele bebezinho tão fofo. O que você sente quando vê essas fotos? Claro que isso me deixa orgulhosa. Quero dizer, é triste que, sabe, ele nunca será o pai que ele queria ser.
Mas ele tem um garotinho do qual pode se orgulhar. Posso mostrar ao júri? Sim, claro. Ah, eu estou te dizendo. Tudo bem. Jack, sabe por que estamos aqui? Sim, eu sabia. Você sabe que seu neto é culpado de sequestro e de delatar ela. Sim. Quero conversar com você sobre o período que antecedeu aquele dia horrível. Tudo bem? Nos dias que antecederam isso. Incidente? Com base em suas observações sobre o Tanner, ele parecia estar sob muito estresse naquela época. Por que você diz isso? Bem, eles estavam ficando com... a outra avó. E eles vieram depois que tiveram algum tipo de desentendimento. E ele tinha acabado de conseguir outro emprego. Ele estava nervoso com isso, nervoso por estar dentro de casa, por estar na casa. E a Cassie era assim. Ela sempre quis fazer alguma coisa. Ele ficava no trabalho o dia todo e ela ficava lá o dia todo, mas depois queria sair, fazer coisas, comer, gastar dinheiro ou qualquer coisa assim. E isso estava afetando ele porque ele não conseguia dormir bem, já que acabava ficando acordado até muito tarde. Ele estava simplesmente estressado. E eu só quero acrescentar uma coisa. Ele tinha me contado, mas eu não lembro que dia foi. Mas ele disse, marquei uma consulta com o médico para voltar a tomar aquele remédio. Fiquei muito orgulhosa dele dizer isso. Pensei, uau, ele está realmente amadurecendo. Porque ele percebeu isso sozinho. Então, sabe, tudo isso e dava para perceber que ele estava estressado porque estava tão irritado e meio trêmulo. Nós temos falado muito sobre os momentos difíceis que Tanner teve na vida dele.
E o que eu quero fazer é falar sobre algumas coisas boas. Agora, as provas de defesa com fotos de Tanner e do filho dele, você consideraria isso algo bom na vida dele? Sim. Você acha que você e Tanner tinham uma relação próxima? Sim. Antes de tudo isso acontecer, vocês costumavam fazer muitas coisas juntas? Bem, provavelmente não tanto, porque ele sabe, teve um bebê e tudo mais, mas ele já não morava na casa há algum tempo. E sim, nós sempre tivemos essa proximidade. Você e Tanner, enquanto ele crescia, iam à igreja juntos? Sim. Por quanto tempo vocês iam à igreja juntos? Por quanto tempo? Eu comecei a frequentar em 2002. Minha mãe tinha acabado de falecer e ele disse: Muni, eu quero começar a ir à igreja. E eu já estava querendo voltar para a igreja. E nós visitamos algumas igrejas e acabamos encontrando a Outreach of Love for Legacy Church. E nós fomos lá, adoramos e ficamos por 20 anos. Em algum momento, Tanner se afastou da igreja? Sim. Depois que ele começou tocando bateria e depois falando em montar banda, trabalhando com carro. Desde sua prisão, ele voltou para a Bíblia e voltou para a igreja, sim. Sim, eu comprei uma Bíblia para ele que eu encontrei online. O Antigo Testamento e o Novo, tudo em um só livro. Senhora Richard? Sim, senhora. Jack, vou te mostrar o que foi aceito como prova. Provas da defesa 110, 111, 112, 113. Essa é a Bíblia que você comprou, Tanner? Sim. Essa é grossa. Ah, isso é difícil. Anotando. Como você se sente ao ver que ele anota na Bíblia há um tempo? Eu acho que é bom. É muito bom. Isso.
Acho que estou quase terminando. O que eu queria te perguntar é: qual é a sua lembrança mais feliz do seu neto? Bem, provavelmente tem várias. Na quarta série. E eles tiveram um show de talentos e ele cantou Who Let the Dogs Out. Ele fez toda a apresentação, dançou e tudo mais. E me surpreendeu um pouco que ele fez tudo isso sozinho, mas ele fez. E o item número 113 da defesa, essa é uma foto daquela apresentação. Sim. Já que como tudo isso afetou e impactou você e sua família? Horrível. Quero dizer, estamos simplesmente devastadas. E sentimos muito pelos pais do Dan, mais do que você jamais saberá. Pensamos em vocês todos os dias e eu rezo por vocês todos os dias. Eu sinto que não há nada que eu possa dizer para melhorar as coisas e tenho certeza de que não há mesmo. Eu só quero que você saiba que eu não esqueci de você nem da sua filha, nem por um dia. Todos os dias pensamos nela. E em vocês também. Senhora, vou passar a palavra.